Boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estão do outro lado, todos aqueles que neste momento estejam nos vendo. Aqui quem vos fala é o pastor Adilson. Desejo uma boa palavra a todos pela glória de Deus. Peço o seu like, peço que vocês compartilhem, peço também que se inscreva em nosso canal, O Despertar 607. Amém? Nós acabamos de ler, irmãos, aqui o capítulo 3 de Eclesiastes. Nós acabamos de ler esta palavra que nos remete a uma situação que muitas vezes as pessoas não entendem o trabalhar de Deus. Aqui a palavra está dizendo que há tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, muitas pessoas entram em desespero, irmãos, querendo que uma coisa aconteça do seu jeito, e não do jeito de Deus. Aí onde está a diferença de uma coisa e de outra. As pessoas entram em desespero, irmãos, porque eles querem que a coisa seja naquele momento, naquele instante, e a situação não é assim. Deus é um Deus que transcende o tempo e o espaço. Deus ele trabalha dentro de uma lógica matemática. Deus é um Deus de princípios, de leis, e que ele não sai fora do seu contexto. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então tudo tem um tempo. Você planta, por exemplo, um pé de laranja, você acha que no outro dia você já vai pegar laranja? Tem o tempo. A galinha bota os ovos e tem um tempo para poder chocar e sair os pintinhos, porque faz parte de um design do princípio da nossa vida e da lei de Deus. Então tudo segue uma lógica, tudo tem um perfil, tudo é como Deus quer. Por exemplo, a Terra gira em torno do Sol. Quanto tempo? 365 dias, ou seja, um ano. Aí o homem tem como o homem mudar isso? Não, porque é um princípio, é uma lei que foi plantado dentro de um design, dentro de uma lógica. Então, o trabalhar de Deus em todos os sentidos requer um momento onde Deus ele vai trabalhar, principalmente quando há uma falha. Quando existe uma falha, irmãos, normalmente sempre acontece um número matemático de tempo que o homem ele tem que passar, seja quem for. Em toda a história nós temos N exemplos dessas coisas, porque tudo tem um tempo de se restaurar, um tempo de entender o que se restaurou. Por exemplo, Deus falou para Noé que haveria um dilúvio. Você sabe quanto tempo levou para ele fazer a arca? 120 anos, irmãos. 120 anos. Ah, mas por que não foi 10 anos? Não seria mais rápido?
É porque existe um propósito por detrás de todas as coisas. E Deus sabe exatamente o que está sendo feito. Só que as pessoas não entendem. E o inimigo começa a trabalhar. Por que o homem não entende? O inimigo pega ele no meio do caminho e dá uma rasteira nele. E ele nem sabe que ele levou uma rasteira. Sempre foi assim. Sempre foi assim, irmãos. Mas as pessoas não caem na realidade, porque as pessoas estão amparadas sobre um sistema espiritual que impede o homem de ele ter o discernimento das coisas. Essa é a grande questão. Eles pegam muitos, até mesmo pessoas que professam uma fé, uma pessoa que professa uma religião, uma pessoa que ora, muitas vezes erram por não conhecer o princípio fundamental das coisas. Eles não entendem, porque acham que tem que ser do jeito dele, da forma dele, e não é. Aí ele cai num grande embaraço. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar. Então a gente observa aqui em Eclesiastes 3, que é o que nós estamos lendo, segundo a sabedoria de Salomão, porque foi Deus que fez com que ele fosse sábio, porque tudo depende de Deus, e Deus deu sabedoria para Salomão. Então ele está falando exatamente um princípio o qual nós devemos entender para colocar em prática em nossas vidas. Mas muitos acham que tem que ser tudo na base do oba-oba, e não é. Tudo existe princípios. O homem ele caiu. O homem se desviou do plano original de Deus. E ele tem que se restaurar, ele tem que se resgatar. Deus manda o Messias. Deus mandou Jesus. O que fizeram com Jesus? O que os religiosos fizeram com Jesus? Mataram. É assim que os homens agem, irmãos. Sempre foi assim. E não é diferente hoje. Os maiores problemas, muitas vezes, irmãos, vêm dos próprios religiosos. Os problemas vêm muitas vezes daqueles que professam a fé. Porque aqueles que não professam a fé não tem nada a perder. Mas quem professa, aí as coisas mudam. No momento que você procura Deus, ou você procura de maneira adequada e procura entender aquilo que você está falando, aquilo que você está pensando, aquilo que você leu, ou senão você está na roça. A Bíblia diz que se você ficar em cima do muro, você vai ser vomitado. Ou você é quente ou é frio. Morno vomitar-te. A Bíblia diz exatamente essas coisas. Há tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. As coisas é dessa forma. Há tempo para tudo. Porque tudo tem um princípio. Por isso que tem o dia, a parte de cedo, a parte da tarde e a parte da noite. Há 3 tempos. Quando o homem foi criado, também levou 3 tempos.
Porque tudo segue um padrão. Tudo tem uma providência de Deus por detrás. Então é necessário que nós entendamos exatamente como ela é, como a gente faz, o que Deus quer. Por que tem que colocar Deus no meio? Muita gente fala isso, né? Você não pode fazer você? Não, meu amigo. Quem criou você foi Deus. Você não se autocriou. Quem criou você foi Deus. O seu fôlego de vida, as suas células, tudo veio de um Criador, veio de uma causa. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Se você não tem o que falar, fica quieto, para não prejudicar o seu irmão. Por que você tem que prejudicar o seu irmão? Quanto que você está ganhando em prejudicar o seu irmão? Por isso que há tempo de falar e tempo de ficar calado. Se você falar, você tem que falar a realidade que está vindo da direção de Deus. O mundo já existe há milhares e milhares de anos. E o tempo, cada vez mais, é pior. Cada vez que se avança o tempo, a história, as coisas ficam mais difíceis. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos seus filhos, dos homens, para com eles afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração dele, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Quando Deus criou o ser humano, irmãos, Deus criou com um propósito. Não é o que as pessoas imaginam que seja. Deus criou o homem com um propósito. Que propósito é esse? Do homem ser feliz e Deus também. Porque ninguém cria nada para ser infeliz. Se Deus criou o homem, ele criou com uma direção, com um objetivo, de ter felicidade. E é assim que funcionam as coisas. Deus não criou o homem para sofrer do jeito que sofre, para padecer do jeito que padece e para ficar sem direção do jeito que fica. Deus criou o homem para ser um objeto de beleza, um objeto de alegria, para que ele mesmo possa sentir alegria. Esse é o propósito de Deus para com o homem. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Deus te criou, Deus nos criou para a gente ter felicidade, para a gente se unir com Deus, se tornar um com Deus, ser um filho de Deus Altíssimo. Como Jesus falou, quando o Filho do Homem se manifestar, vós se tornareis igual a mim. Poderemos fazer o que eu faço, até coisas maiores. E ele falou também, vós sois o templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar dentro de vós. Mas você está preparado para isso? Muitas vezes não, porque você não está preocupado com isso. Muitas vezes está preocupado com outras coisas. Muitas vezes está preocupado em falar mal do teu irmão e não se unir com Deus, que é diferente, né? Muito diferente. E por isso que Deus não te abençoa. Porque você está preocupado em cuidar da vida dos outros e não da sua. Engraçado, né? Você tem que fazer o bem, irmãos. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente.
Nada lhe deve acrescentar e nada lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Deus criou o ser humano. Ele criou o ser humano para quê? Com objetivo, claro. Para sentir felicidade. Deus ele não sente alegria em ver o homem indo para o inferno. Deus não sente esse tipo de alegria. Deus ele sente muita tristeza. O homem é um projeto que não deu muito certo, porque o pecado entrou no homem. E esse pecado tem que ser tirado do homem. Para que o plano original de Deus possa se estabelecer para com o homem. Esse é o trabalhar de Deus. Vamos refletir na palavra. Aqui foi uma palavra de sabedoria, que é de Salomão, Eclesiastes 3, onde diz que é tempo para tudo. Tempo para isso, tempo para aquilo. Certo, irmãos? Em nome de Jesus, vamos procurar entender as Escrituras. Porque muitas vezes a pessoa erra por não entender as Escrituras. E ele padece. E muitas vezes vai para o inferno. Por não conhecer a palavra de Deus. Amém? Não se esqueça, irmão. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal Despertar 607. E fique com essa palavra e seja poderosamente abençoado por Deus.